mais uma carta sua, o Rebbe orienta um Hassid sobre a meditação que deve anteceder a oração, a reza, de que maneira a pessoa deve meditar e o que significa efetivamente essa meditação. O Rebbe aqui chama a atenção que esse ato de refletir antes da reza, principalmente para que a pessoa possa rezar de forma adequada, se concentrando naquilo que está dizendo, e de forma extensa se prolongar na reza com o intuito de trabalhar sobre si, de impactar a sua pessoa, de forma que a reza crie um impacto positivo sobre ela, sobre a pessoa. Então o Rebbe nos diz, aqui se tratando de Itbonenut, de meditação, ou seja, que meditação não é estudo, e o objetivo da meditação, diferente do objetivo do estudo, não é o de adquirir novos conhecimentos adicionais, não. A ideia, o intuito da meditação é refletir e se aprofundar naquilo que a pessoa já estudou, já aprendeu, ou seja, a nível intelectual a pessoa já absorveu aquela ideia. Meditar sobre essa ideia significa a pessoa fixar o seu foco sobre ela, de maneira a se aprofundar na essência da ideia e procurar extrair dessa ideia algo pessoal, que traga um impacto individual a ela, a pessoa, algo que acrescente e agregue valor na vida e na atuação prática do indivíduo, ou algo que contribua para o aprimoramento do seu caráter, ou para o refinamento dos seus traços de caráter, dos seus sentimentos, das suas emoções, etc. Portanto, o Rebbe nos diz que, se tratando de uma meditação prévia à reza, então é mais adequado a pessoa meditar e refletir sobre um assunto que ela já estudou e já conhece. Não abordar um assunto novo, ou que a pessoa ainda não está familiarizada, mas justamente algo que a pessoa já estudou e já aprendeu, ou já estudou algumas vezes, talvez diversas vezes, e a pessoa conhece bem, conhece a nível intelectual, mas talvez a pessoa ainda não fez o esforço, ainda não produziu esse empenho de baixar a ideia do plano intelectual até o plano emocional, despertando sentimentos correspondentes a essa ideia. Portanto, o Rebbe diz que a pessoa deve tomar um assunto que ela já estudou, já conhece, já estudou algumas vezes, e meditar e refletir sobre isso. E essa meditação pode consistir ou num aprofundamento sobre a ideia, procurando se concentrar a fim de descobrir novas facetas, se aprofundar mais ainda, captar a essência da ideia, ou mesmo recapitulando aquilo que a pessoa já aprendeu, já estudou, mas tentar ampliar essa ideia no sentido também de trazer conclusões práticas que levem a pessoa, que conduzam a pessoa a decisões, a mudanças de atitude, a ações práticas, etc. O que a pessoa tira e extrai dessa ideia, às vezes pode ser uma ideia abstrata ou um conceito profundo, mas a pessoa se aprofundar nesse sentido de buscar uma lição prática disso, o que isso diz respeito a mim, ou o que eu posso extrair de prático para mim dessa ideia, desse conceito. O Rebbe inclusive nos alerta que aqui existem diferentes tendências, diferentes características na natureza humana. Existem aqueles que talvez conseguem focar a ideia ou se fixar nela quando recapitulam ou repetem nas próprias palavras do Rebbe, do mestre, conforme estão escritas no texto. Outros não, outros que preferem se ficar mais livres e soltos, sem estarem presos ao texto na sua forma original, mas sim se aprofundando
na ideia em si com as suas próprias palavras, com a sua própria formulação. Mas de uma forma ou de outra, o principal é que a pessoa leve a cabo esse tipo de meditação com esse objetivo, dessa forma, dessa maneira, e isso de fato é o que acrescenta e contribui não só na kavaná, na intenção da pessoa na hora da reza, mas para tornar a reza efetiva de forma tal que ela produza um efeito e mudanças positivas na pessoa.